A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de salvação. Olha só, eu estou mostrando aqui para vocês a palavra do Senhor, que é Isaías 54, que está escrito o título, né? A glória de Sião, né? Muitas vezes Deus fala conosco através da sua palavra e nós não entendemos o que o Senhor quer falar, né? Aí aqui, ó, marca aqui as datas, né? Aqui no finalzinho coloquei até um coraçãozinho, né? E aqui do lado também, né? Se vocês podem observarem, né? Aqui, olha. Tá? Aí aqui, ó. Tudo. Preciosidade, né? A palavra do Senhor, né? Maravilhosa. Grande é o Senhor soberano, né? Agora eu vou a respeito dessa palavra, né? Desde 2018 que o Senhor fala comigo através dessa palavra. E muitas vezes o Senhor fala e nós não observamos os sinais, né? Deus fala a palavra e a gente... Aqui, ele falou diversas vezes, desde 2018, olha, 2024, 2025, 2023, né? 2018, o Senhor falando com essa palavra. Então, essa palavra, assim, dependendo do estado de espírito que a gente está, né? Ela remete muitas coisas dentro da nossa vida, né? Porque diz assim, canta alegremente o estéril. Estéril é a mulher que não tem filhos, que não gerou filhos, né? Que não deste à luz, rompe um cântico, exclama com alegria tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, né? E a gente traz a palavra literalmente para a nossa vida, para a nossa situação, para o nosso momento. Só que o Senhor está falando aqui, essa palavra aqui, é o povo de Israel, a igreja, né? Que aqui eu vou dar explicação aqui, que aqui tem, né? Uma explicação aqui para esta palavra aqui, que vem até o versículo 8, né? Que é essa primeira parte aqui que eu vou ler, que diz assim, alarga o lugar da tua tenda, e estendes as cortinas das tuas habitações, e não impeças, alonga tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirás nações, assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e é o Santo de Israel, e o seu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada. Diz teu Deus, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a esposa restaurada que o Senhor está falando, né? Que eu falei ontem até com o meu pastor, né? Que essa palavra é para mim. Porque eu não quero mais saber de casamento, eu não quero saber de namoro, de compromisso com homem, não, sabe? Tô legal. Falei para o meu pastor, né? Mas essa palavra aqui, ela se refere a Israel, né? A esposa restaurada. A figura empregada pelo profeta neste capítulo é do marido fiel,
perdoando a esposa infiel e restaurando ao seu lugar de honra. A nação israelita havia simbolicamente se casado com Jeová no Monte Sinai. Ali fora estabelecida um pacto de fidelidade e amor eterno, a qual ela não foi fiel, cometendo adultério ao se voltar para outros deuses, obrigando o Senhor a abandoná-la. Temporariamente, por causa da sua infidelidade ao seu marido. A nação israelita foi obrigada a permanecer no cativeiro em Babilônia durante 70 anos, porém a mensagem que Isaías apresenta no capítulo 54 é a mensagem do Senhor, de que sua esposa, a igreja, seria restaurada no advento do Messias. Foi por meio da amargura e do sofrimento e por meio das desilusões e dificuldades da vida, o povo de Deus tem o privilégio de ouvir a voz divina que o chama a deixar os seus caminhos e voltar para o seu Senhor. O retorno ao lar da nação infiel após o cativeiro babilônico representa a grande reunião de todo o povo de Deus de todos os tempos de Canaã celestial. Olha só como é que nós somos, né? Nós trazemos literalmente a palavra para a nossa vida, né? A analogia da esposa infiel sendo recebida e restaurada pelo esposo amoroso a condições dos dias da sua virgindade demonstra o amor e a disposição de Deus em perdoar os nossos pecados e nos receber em seu reino como se nunca tivéssemos pecado. Dá para rejeitar um amor tão grande assim? Aqui o Senhor está falando a respeito da igreja, né? Porque muitas vezes nós saímos da igreja, nós paralisamos, nós nos entristecemos por algum motivo, né? E o Senhor, Ele nos chama de infiel e nos chama para que nós sejamos restauradas. Porque nós somos a noiva de Cristo e Cristo é a igreja, o cabeça, entendeu? Aí nós trazemos essa palavra literalmente para a nossa vida, né? Porque diz assim o restante aqui da palavra: porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada, com tormenta e desconsolada, eis que eu sustentarei as tuas pedras com todo o ornamento e o fundamento, e fundarei sobre safiras. Farei os teus vitrais de rubi e as tuas portas de berilo, e todas as tuas muralhas pedras preciosas. E todos teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, com justiça serás estabelecida e estarás longe da opressão, porque já não temerás também, não temerás o terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajuntar contra ti, por ti será derrotado. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que levantar
contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor, né? Que nós temos que ler o capítulo anterior e ler o que vem depois, né? Para que nós possamos entender o que o Senhor está falando, né? E o Senhor está falando aqui para o povo de Israel, está falando aqui com a sua igreja, aleluia. E nós somos a igreja do Senhor, o Senhor está falando conosco, né? Mas ele não está falando literalmente que ele é o nosso marido, né? Que ele realmente ele cuidará de nós, cuidará do seu povo, cuidará da sua igreja, porque ele nos chama de noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro, por isso nós precisamos estar limpa, sem mancha, né? Procurando andar em retidão com a palavra do Senhor, né? Porque quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos recolherá, né? Ele quer buscar uma noiva limpa, restaurada, uma noiva fiel, entendeu? Mas a gente traz, né? Porque eu falei para o meu pastor, essa palavra é para mim, eu não quero mais saber, né? Porque não, depois que eu aceitei a Cristo, eu fiz 2 casamentos desastrosos sob influência dos meus pastores, né? E de profetas que falavam, né? Que Deus preparou um varão para andar comigo, aquela coisa toda, né? E eu vou morar, né? Num lugar assim que não é num lugar rural, né? Então, quer dizer, uma mulher morar num lugar rural sozinha, né? Precisa de um companheiro, precisa de ter um homem assim ao lado, né? Mas assim, não é dizer que eu tenho aquele negócio que só que eu sou cristão, eu não vou viver amasiada com um homem, né? Então eu tenho que casar, né? Mas para mim chegou, acabou. Disse para Deus, Senhor, não quero saber, eu estou eu estou em um estado de espírito assim que amém para quem tem seus maridos, quem está casado, quem vive bem, só que para mim chegou esse negócio de casamento, já era, eu não quero saber, porque o homem, ele tem uma sexualidade muito aguçada e nós mulheres não, nós somos devagar, né? E o sexo está na cabeça também. E hoje em dia, antes eu já tinha medo, também agora eu falo, que antigamente eu não falava, né? Que os homens têm muitos vícios, porque eles não nasceram no Evangelho, eles não conheceram a palavra de Deus, né? Os ensinamentos não foram criados dentro da palavra e muitas vezes eles não se transformam, eles vivem mundanamente, né? E então o Senhor tem várias coisas, a Bíblia é uma bússola que nos ensina a andar em santidade, tanto o que a Bíblia orienta, né? Que o rapaz, né? Que não, quando o namoro, não pode ter uma relação sexual antes do casamento, né? Tem que ter um namoro, um noivado, né? Um conhecimento, uma conversa, tudo. Mas hoje em dia os homens querem o quê? Como antigamente também. O homem queria experimentar, queria saber, tira-teima. Às vezes você era virgem, acreditava do sujeito, depois que o sujeito te deflorava, dizia que você não prestava mais, que você não queria. Eu conheço um caso assim, uma amiga que era jovenzinha, se apaixonou pelo rapaz e manteve a primeira relação sexual com ele e depois ficou mantendo aqui um romance, né? E ela toda feliz da vida, apaixonada, achando que ia casar com ele. E o que ele falou para ela, que ensinou tudo de sexualidade para ela e depois falou para ela que ela não servia para casar, que ela servia para ser amante, não para ser esposa, casou com outra. Ah, isso é muito esculacho, né? Isso é muita falta de respeito. Então, parou, cessou, entendeu? Como é que um homem faz isso com uma moça, com uma adolescente, né?
Ah, Jesus, misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, misericórdia mesmo, né? Porque a gente tem que andar segundo a palavra do Senhor. Quando nós não conhecemos a palavra que nós vivemos no mundo, Deus até perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque nós não conhecíamos a palavra, não conhecíamos a verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós temos que mudar a nossa vida. Se nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós temos que viver na prática dessa palavra, para que tudo se vá bem na nossa vida. E ele diz que do tempo da ignorância, do nosso pecado, ele nos perdoa, entendeu? Mas depois do momento que você conhece a Cristo, conhece a palavra, passa a viver, aí você já está em quê? Em pecado, entendeu? Você está indo contra as leis de Deus. Você não houve uma mudança de vida, não houve uma transformação, porque a gente passa pelo processo. Porque quando eu aceitei a Cristo, sabe quem me trouxe a palavra? Foi um pastor, só que ele não estava assim em nenhuma igreja ministrando, ele era auxiliava seus amigos pastores, né? Ele era divorciado e ele me falou do amor de Cristo. E eu estava num centro espírita. E eu falava assim, mas como é que pode um negócio desse? Uma crente, um crente, uma macumbeira? Como é que vai dar certo esse negócio? Aí eu comecei a ler a palavra. Aí eu comecei a me apaixonar por Jesus. Aí eu comecei a cantar na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, Senhor. Fala comigo, Espírito Santo. E um dia eu fui para a igreja, né? E o pastor revelou tudo que acontecia na minha casa. Mas mesmo assim, né? Eu continuei o namoro, o relacionamento. Mas aí teve um dia, né? Que eu falei assim, eu quero me batizar. Eu quero verdadeiramente participar da mesa, cear. Eu quero ter uma comunhão com Deus, uma comunhão total. Eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação na minha casa. Eu não quero mais viver aquela vida passada mudana que eu vivia, de sofrimento, de lágrima, de desesperança, de engano. Então eu cheguei para ele, eu falei para ele assim, olha só, ou você casa comigo, ou você vai embora. Ou você entra para dentro, ou você pula para fora. Você escolhe. Ele escolheu pular para fora. Amém. Eu era apaixonada mesmo. Mas eu escolhi a melhor parte, ficar com Jesus, né? Aí, olha, eu era tão apaixonada que ele deixou uma roupinha velha lá de trabalho, né? Esqueceu, eu que não botei, não separei a roupa dele toda, deixei. Eu dormia com aquela roupa dele, sentindo aquele cheiro, sabe? Eu sentia prazer só de dormir com aquela roupa, sentir o cheiro dele. Mas aquilo foi por um tempo, é como se fosse um luto, entendeu? Eu falei, não, eu quero mudança de vida, eu quero transformação. Pedi a Deus para tirar de mim aquele sentimento, para tirar de mim aquele fogo que eu tinha, né? Aquele desejo que eu tinha pela pessoa, né? E eu comecei a ir para o monte jejuar. Comecei a ir para o monte a jejuar. E foi passando o tempo, né? Eu peguei aquela roupa, joguei fora, me desfiz dela, né? E continuei a minha vida. E teve um certo dia que eu falei assim, engraçado, eu nem penso mais em namorar, eu nem penso mais em beijar na boca, eu não penso mais nisso, porque eu era fogosa, entendeu? Falei, eu nem penso mais. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Jesus fez a obra na minha vida, porque eu queria viver, eu queria ser transformada. Então Deus mudou a minha vida, mudou a minha história.
Aí depois de 16 anos na presença do Senhor, meu pastor vai e me aconselha eu casar, porque eu já ia fazer 60 anos, meu filho estava rebelde, tudo. Aí casei com um traste, né, que dizia ser crente, levei lá para o pastor para fazer o gabinete e ele aprovou, né? E até facilitou lá os proclamas do casamento. Esse homem trouxe divisão, problema para minha casa, sabe? Nossa, muito problema, muito problema. E acabou, né, eu mandando ele embora. Estava na minha casa, né? Mandei ele embora. Aí já passou, né? Passou 4 anos depois. Aí outro problema. Outro príncipe apareceu, de Deus, baterista, tocava para o Senhor, né? Estava com problema, depressivo, tudo, estava pedindo a Deus uma mulher de Deus, uma pastora, aquela coisa toda, mas não suportava nem a minha oração, porque ele dizia que a minha oração era um culto, entendeu? Acabamos casando, ficamos 1 ano e meio casados.